Oi, gente, tudo bem? Meu devocional de hoje, Deus ministrou comigo sobre Jó. Eu quero ler para vocês apenas do Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Dá a entender, nesse versículo, que a corte celestial de Deus dá audiência, né? Como é que eu vou explicar? Ele de vez em quando dá audiência como soberano, né? Com seus filhos, os anjos. Ele dá aquela audiência com os anjos e ali eles ficam conversando, prestando, né, conta de algumas coisas que fez, que não fez, que está por fazer. Deus, a gente sabe que anjos sobem e descem, né, trazendo, né, as nossas orações. E numa dessas audiência, Satanás resolveu aparecer. Não podemos esquecer que Satanás também é um anjo, né? E de intruso ou não sabemos, mas ele resolveu aparecer numa dessas supostas audiências. E o que ele vai dizer? Quando ele aparece, e nós vamos entender aqui que ele não foi convidado, porque Deus vai perguntar para ele o quê? De onde vens? Como que se alguém aparece do nada na tua casa, na nossa vida, a gente fala assim, tá vindo de onde? Né? De onde você vem? E Deus perguntou, de onde vens? Tipo assim, mais ou menos assim, tu foi convidado para estar aqui? Tá aqui de xereta, tá fazendo o que aqui? Mais ou menos por aí. E ele diz, de rodear por sobre a terra. Deus que já sabia, e com certeza, eu tenho certeza, que ele já estava observando Satanás rodear Jó, tá? Ele já estava observando isso, ele vendo a integridade de Jó, e ele já estava tentando um meio de acabar com a vida de Jó. Quem sabe através dos filhos, quem sabe através de alguma situação, mas ele não estava satisfeito de ver como Jó era íntegro, temente, fiel. Então Deus, sabendo, conhecedor dos corações até de Satanás e de todos, e vendo tudo, soberano sobre tudo, virou para Satanás e disse, ele disse, de rodear por sobre a terra. E ele disse, observaste o meu servo Jó. Ele não perguntou, você observaste o meu servo Jó? Ele já afirmou, observaste o meu servo Jó. Homem íntegro, temente, fiel a mim, que se desvia do mal. E aí, Satanás aproveita e lança a sua primeira tese. Qual foi a primeira tese de Satanás? Ele diz, também, tem tudo. O Senhor dá tudo para ele é rico, dando a entender aqui que a felicidade do homem está baseado no que ele tem, na sua riqueza. E aí, o que acontece? Ele diz, permita-me, né? Toque, ele nem disse toque, permita-me não, mas disse toque, para que você vê, para o Senhor ver, para você ver Deus falando com ele, o quanto ele vai blasfemar na tua cara. E Deus, conhecedor dos nossos corações e também do seu servo Jó, homem íntegro, fiel, como ele mesmo disse, foi então que, quando Satanás levanta essa primeira tese, Deus libera. Sabia que Jó não ia blasfemar contra ele, não ia se voltar contra ele, diz toque. E aí Satanás desce com fúria total e começa a tocar ali nos bens de Jó, tentando também, né, acreditando também que não só a felicidade dele dependia dos bens materiais, quanto também da família, porque não só destruiu todos os bens materiais de Jó, como matou todos os seus filhos. E aqui cai por terra a tese de Satanás de que a nossa felicidade depende de bens materiais ou de família. A nossa felicidade precisa depender de Deus. 100% de Deus. Porque se colocarmos a nossa felicidade em bens materiais ou em família, nós vamos sucumbir, blasfemar contra Deus e perecer. E aqui nós entendemos que Deus conhecia o coração de Jó. E quando ele vê que Jó, ele não se permite destruir, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele toca na família, né, porque levou os filhos, ainda usa a boca da mulher, como o diabo usou a boca da serpente no Éden, usou a boca da mulher de Jó para dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. E aqui cai por terra a tese de Satanás de que também não é a família
que completa o ser humano. O que nos completa precisa ser Deus. E aqui cai por terra a segunda tese de Satanás. E ele volta a Deus, numa segunda reunião. E aqui nós entendemos, mais uma vez, fortalece a tese, não estou aqui abrindo heresia, mas fortalece a ideia de que Deus reúne com seus anjos em algum momento no seu, da corte celestial, em audiências ali com os anjos, e ali novamente Satanás aparece e diz para ele que carne por carne, e ele blasfemará contra ti. Tipo assim, ele deve achar que ele vai ganhar tudo de novo. Por isso que ele não blasfemou, que o Senhor vai dar tudo de novo. Deixa eu tocar na saúde dele. E aí Deus vai e diz para ele, só não toque na sua vida. Toque na sua carne, no seu osso. E Jó, ele chega ao extremo de coçar as feridas do corpo com caco de telha. Mas ainda assim, ele não blasfema contra Deus. E aqui cai por terra a segunda tese de Satanás de que a saúde é o que importa para que um ser humano seja feliz. E já entendemos aqui, até aqui, que não é o dinheiro. Nunca foi. Não é os bens materiais. Nunca foi. Não é família, não é namorado, não é marido, não é amor. Nunca foi. Não é saúde. Nunca foi. Nunca foi que faz o ser humano completo. O que nos completa é Deus. Aí Jó, aqui mais uma vez, ele entra em resposta e diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei lá atrás. E aqui ele fala com a mulher dele, fala como louca, respondeu Jó. Assim falas tu, recebestes o bem de Deus e não querem receber o mal? Porque até então para Jó era Deus que estava fazendo aquilo tudo, mas Deus só estava permitindo. Estava derrotada a segunda tese de Satanás. A fidelidade nossa para com Deus, a nossa fidelidade como servo de Deus não depende de uma boa saúde. Somos matéria, vamos adoecer, vamos ficar doentes sim. Minha filha passou agora por processo de saúde difícil, Esteve hospitalizada há mais de um mês, mas em nenhum momento nós dissemos, Senhor, o Senhor me abandonou. E nem blasfemamos contra Deus. Sofremos sim, ficamos desesperados sim, achamos sim que poderia ser um momento do fim, mas ainda assim entendemos que Deus é Deus. Ele sempre será Deus. Ainda que ele levasse ela, ainda que ele me levasse, ele não deixaria de ser Deus. Ele seria Deus, continuaria sendo Deus. E isso enfurece Satanás, porque o que ele quer é nos levar a blasfemar contra Deus. E quando o nosso coração está em Cristo, nós vamos entender que Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Então, queridos e queridas, nós vamos entender nessa palavra de Jó que as três teses de Satanás caíram por terra. Eu, você, nós, como servos de Deus, não precisamos de bens materiais para sermos completos. Não é a família precisamos da família, amamos a família, precisamos de bens materiais, necessitamos dele, precisamos de saúde, necessitamos dela, mas não é nenhuma dessas três teses que vai nos completar nessa terra. O que precisamos, acima de tudo, é da presença de Deus. E ele nos basta. E assim, Jó começou a orar pelos seus amigos. E quando ele orava pelos seus amigos, ainda no caos, na dor, na ferida, no fundo do poço, no vale dos ossos secos, na escuridão da sua quase inexistência, ele ora. E quando ele ora, o Senhor restitui tudo em dobro do que Satanás tirou. Sabe o que Deus me traz aqui para te dizer? Ele pode ter tocado em alguma área da tua vida, sim, com a permissão de Deus, porque até para ele agir, Deus tem que permitir, mas quando Deus te devolver, vai ser em dobro, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não se apegue a bens materiais, não se apegue à família, não se apegue à saúde ou não se desespere com enfermidade, porque Deus está no controle da sua vida se você for um servo fiel e temente a Ele e que se desvia do mal. Deus te abençoe, a paz do Senhor.